Curiosidades e enigmas da Bíblia. A Bíblia é um livro repleto de simbolismo, metáforas e histórias profundas que têm intrigado estudiosos e leitores ao longo de séculos. Quero aqui, junto com vocês, desvendar alguns enigmas bíblicos. Vamos começar com o enigma da escrita na parede, narrado em Daniel, capítulo 5, do versículo 5 ao 28. O que será aquelas palavras misteriosas e o que realmente significavam? Qual é a lição que podemos aprender com essa história intrigante? Este enigma ocorreu durante um banquete do rei Belsazar, neto de Nabucodonosor. Durante o banquete, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras na parede do palácio. As palavras eram Mené, Mené, Tekel e Parsim, que ninguém no banquete conseguia entender. Belsazar ficou apavorado e chamou quem? Daniel, para interpretar o enigma. Daniel veio e explicou as palavras que eram mensagem de julgamento de Deus sobre Belsazar e seu reino. No mesmo dia, Belsazar foi morto e seu reino foi conquistado por Dário, o Medo. O enigma alertou sobre a importância de não profanar o sagrado. Enigma de número 2. Vamos explorar o enigma em torno da figura de Melquisedeque. Gênesis capítulo 14 do versículo 18 ao 20 e Hebreus capítulo 7 do versículo 1 ao 3 falam sobre esse sacerdote sem genealogia. Quem é Melquisedeque? E qual é o seu papel na narrativa bíblica? Melquisedeque é um personagem misterioso na Bíblia, pois ele é um sacerdote sem genealogia clara. Ele abençoou Abraão após a batalha de Abrão contra os reis. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, faz uma interpretação teológica significativa ao comparar Melquisedeque com Jesus Cristo, afirmando que ele é um sacerdote eterno. Isso sugere que a figura de Melquisedeque tem um significado simbólico mais profundo. Enigma de número 3. Os números na Bíblia. A Bíblia está repleta de números com significados simbólicos. O número 7, que representa a perfeição, e o número 40, que simboliza a provação. São exemplos disso. Por que esses números são tão proeminentes na Bíblia? Qual é o seu significado espiritual? A Bíblia está repleta de números com significados simbólicos. O número 7, por exemplo, é frequentemente associado à perfeição e à totalidade. Ele aparece em contextos com os 7 dias da criação. O número 40 é usado para representar um período de provação ou preparação, como os 40 dias e noites do dilúvio, os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. Esses números são usados para transmitir significados mais profundos e simbólicos na história da Bíblia. Enigma de número 4. Significado das parábolas. Jesus usou parábolas para ensinar lições espirituais profundas, como por exemplo, a parábola do semeador. O que podemos aprender dessa história aparentemente simples? A parábola do semeador ensina sobre como a palavra de Deus é recebida por diferentes tipos de corações. As parábolas são enigmas em si, pois desafiam os ouvintes a refletir sobre seu significado e aplicação em suas vidas. Elas são projetadas para ensinar lições espirituais de maneira envolvente e memorável. Enigma de número 5. A revelação de João. Por fim, adentraremos as visões do livro de Apocalipse, incluindo a descrição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O que a revelação de João nos revela sobre o futuro e os eventos finais? Como devemos interpretar essas visões impressionantes? O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é cheio de visões e simbolismos que falam sobre eventos futuros e o triunfo final do bem sobre o mal. As visões incluem os 4 cavaleiros do Apocalipse, que simbolizam a guerra, a fome, a peste e a morte. Essas imagens são cheias de simbolismo e mistérios. Interpretar o livro do Apocalipse é um desafio e tem levado a diversas interpretações ao longo da história. Ele fala sobre eventos escatológicos e o retorno de Cristo, mas as interpretações elas variam. Em conclusão, à medida que exploramos esses enigmas e curiosidades da Bíblia, lembramos da importância de aprofundar nosso entendimento espiritual
qual encorajamos todos a continuar estudando e refletindo sobre as Escrituras para descobrir mais segredos e lições espirituais ocultas.